Olá, turma do quinto ano, um dia abençoado para vocês. Vocês estão bem? Espero que sim, esteja tudo em paz. Nesta manhã, dia 23 de outubro, estamos nós aqui mais um dia para termos conhecimentos, para trocarmos ideias, não é? Para juntos realizarmos essa nossa atividade cotidiana que é estudar, né? Então espero que você esteja bem, a família esteja bem, vocês possam estar em paz, porque hoje nós, pela manhã, vamos dar início à nossa aula de produção textual. Toda sexta-feira é dia de aula de produção textual, mas também toda sexta-feira é dia de Meet, né? Você não pode deixar de participar do Meet, que é tão bacana, né? Aquela interação que a gente tem com os colegas, que a gente tira as nossas dúvidas, que a gente realiza atividades juntos. Então você é nosso convidado especial para participar do Meet, tá certo? Desde já, meus agradecimentos a todos os alunos que estão participando ativamente nas devolutivas das atividades, tá certo? Então tem aqueles alunos que estão ali, ó, todo dia, pergunta, né? Se tem dúvida, pergunta para mim no zap, né? Manda atividade, então parabéns para você, tá bom? Então, parabéns pelo compromisso para você, para a família que está tendo essa ligação, que é muito importante, tá bom? Então hoje nós vamos continuar a ler o nosso paradidático Viagem ao Centro da Terra, que a gente já está bem adiantado na leitura, tá certo? Então não estranhe se eu passar muitas páginas para você ler em casa, porque você vai ter vários dias para ler, tá bom? Então você vai lendo aos poucos, naquele momento que você tiver um tempinho, você já deita, já senta, já se concentra para fazer a sua leitura do paradidático, que é muito importante que você leia o paradidático do começo ao fim, tá certo? E hoje, na nossa leitura que vocês irão fazer em casa, vocês irão fazer a leitura da página 98 até a 118, certo? Então vocês vão ler com bastante atenção, com bastante carinho, porque nessas páginas da 98 a 18, vocês vão ver o capítulo 13, certo? Que é uma pausa em Gardar. Vocês vão ver o capítulo 14, hospedagem ou pesadelo. Vão ver também o capítulo 15, começa a escalada. Capítulo 16, acampamento na cratera, certo? Ou seja, você vai do capítulo 13 ao capítulo 16, tá certo? Se por acaso você sentir vontade, professora, eu estou querendo continuar a ler os capítulos que já estão mais à frente, eu posso continuar? Pode sim. A minha, certo? O que eu quero que vocês leiam hoje, nesta sexta-feira, do capítulo 3 ao capítulo 16, da página 98 à página 118. Mas se você estiver com a disponibilidade, com a vontade de querer ler, que isso é muito bom, você pode sim já ir antecipando os capítulos anteriores que virão, tá certo? Então não se acanhe em relação a isso aí. E hoje você vai pegar, a gente vai ver aí no seu livro, né, no seu paradidático, e a gente vai ver aqui algumas coisas no tempo de Júlio Verne, né, que é o autor do livro que a gente está lendo, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, o que aconteceu no mundo nos anos mais marcantes da vida de Júlio Verne. São algumas curiosidades que a gente vai descobrir, que a gente vai saber. Mas lembrando que, olha só, do paradidático aqui a gente já leu do capítulo 1 do capítulo 13, certo? As curiosidades que a gente vai ver hoje, algumas curiosidades, e a leitura das páginas 98 a 118, que é do capítulo 13 ao 16, certo? Capítulo 13 ao 16, certo? Então você não pode deixar de ler. Então você vai saber agora algumas coisas, né? O que foi que aconteceu no tempo do Júlio Verne,
tá certo? Algumas coisas que você não sabia. Olha só, você sabe qual foi o ano que o Júlio Verne nasceu? 1828, no ano de nascimento de Júlio Verne, nasce também o dramaturgo norueguês Erik e o escritor russo Leon Tolstói. Foi ainda o ano da morte do pintor espanhol Francisco Goya, certo? Em Portugal, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, sufoca as revoltas liberais e restaura o absolutismo, isso em 1828. Em 1848, o Júlio Verne chega em Paris, em meio a um clima de intensa agitação política. A Revolução de 1848 torna as ruas com barricadas e muita luta entre segmentos da população e o governo de Luiz Napoleão Bonaparte. Certo? Então foram assim algumas partes marcantes, né, nesses tempos de Júlio Verne, né, nos anos de Júlio Verne. Em 1863, no ano da publicação de 5 Semanas em Balão, primeiro sucesso de Júlio Verne, olha só, então o primeiro sucesso de Júlio Verne é 5 Semanas em um Balão, certo? Então foi a primeira publicação dele em 1863. O futebol é criado oficialmente na Inglaterra e em Londres. Inaugura-se a primeira linha do metrô da cidade. Então, quando em 1863 ele fez a primeira publicação dele, também na Inglaterra e em Londres foi criado oficialmente o futebol. Certo? Então são apenas algumas coisas que a gente não conhecia e que a gente tem curiosidade, né? A gente acaba descobrindo nessas curiosidades que vem no livro. Então você não pode deixar de ler também essas partes anteriores, né? E antes dos capítulos. Olha só, em 1864, o que foi que aconteceu em 1864? No ano de lançamento da Viagem ao Centro da Terra, intensifica-se a Guerra Civil Americana, com combates submarinos, algo inédito na história militar. E em 1905, no ano da morte de Júlio Verne, nasce o escritor filósofo francês Jean-Paul Sartre, formulador do existencialismo, Prêmio Nobel de Literatura em 1964. O pensamento dele terá grande influência na inteligência mundial por todo o século XX. No Brasil, nasce Érico Veríssimo e morre José do Patrocínio. Nesse ano também, Albert Einstein apresenta ao mundo os princípios de sua teoria de relatividade. Freud lança os primeiros ensaios sobre a influência da sexualidade na vida psíquica. Certo? Então, olha só, né, que estava aí em 1905, certo? 1905. Aí vem aqui, nessa parte aqui, né, ó, onde álibi perfeito, onde fala aqui de vulcões, né, onde você vai ver muito nessa história falando da questão de vulcões, e ele fala aqui que os vulcões são eternos recursos para a destruição de mundos perdidos, de modo que jamais se possa confirmar sua existência com retornos indiscretos de outros aventureiros, certo? Então a gente vê aqui muitas coisas legais, muitas curiosidades que a gente vê aqui, certo? Nesse livro de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, tá bom? Ele fala aqui, ó, desse escritor extraordinário. Por que esse escritor Júlio Verne é considerado tão extraordinário? Ó, Júlio Verne nasceu em Nantes, França, em 1828 e faleceu em Amiens, também na França, em 1905, certo? Então, o Júlio Verne, ó, só colocar aqui para vocês, só para a gente recapitular, certo? Algumas curiosidades sobre o autor do livro, certo? Ó, Júlio Verne. Júlio Verne nasceu em 1828, morreu em 1905, também na França, certo? Ele nasceu em Nantes, na França,
e faleceu em Amiens, também na França. Poucos autores foram traduzidos para tantos idiomas como ele. Viagem ao Centro da Terra, 1864, revisado em 1867, foi o segundo volume a ser lançado na coleção Viagens Extraordinárias e provavelmente o seu maior sucesso de vendas. Esse livro lhe garantiu a admiração de grandes nomes da literatura francesa da época. No entanto, uma de suas maiores frustrações foi jamais ter sido indicado para a Academia Francesa de Letras, nem ter tido seu trabalho o devido reconhecimento pelos literatos da época. A ousadia visionária de seus romances, principalmente os 54 livros que compõem a coleção Viagens Extraordinárias, além dos publicados postumamente, foi desenhada por escritores naturalistas, como Émile Zola, pronuncia-se Zola, embora o público o idolatrasse desde sua estreia em 1863, com 5 semanas em um balão, certo? Então, assim, esse livro aqui, Viagem ao Centro da Terra, que vocês estão lendo, ele está assim de uma forma resumida, porque ele é muito maior do que esse que a gente está lendo. Ele é muito mais extenso do que esse que a gente está lendo. Você pode até dizer, professora, mas que livro volumoso, né? Que livro de uma história tão grande. Ele é maior, ele foi adaptado para você do quinto ano, para você poder ler, né? Poder entender, porque ele tem um volume, uma história bem maior do que essa que a gente conhece. Tá certo? Entendido? Então aqui esse escritor extraordinário, né? Onde ele fala desse escritor extraordinário, a gente vê aqui que o primeiro romance publicado por Verne, 5 semanas em um balão, em 1863 já havia sido recusado por outras editoras, né? Foi então retrabalhado, considerando a orientação de Herzl, e tornou-se um grande sucesso. Aí a partir de 1868 começou a publicar a revista, né, na revista que tinha lá os capítulos de 20.000 léguas submarinas, certo? A edição veio em forma de livro e saiu em 1870, mas também não obteve o sucesso esperado. Com o passar dos anos, porém, o livro tornou-se um dos maiores êxitos comerciais. No entanto, entre as obras de Verne, Viagem ao Centro da Terra, que atraiu grande atenção da crítica e de outros escritores, foi sempre o campeão de vendas, certo? Então aqui Viagem ao Centro da Terra que você, né, já começou a ler, que você está lendo, tem aí nesse processo já de muito tempo, né, você vê que ele já está sendo, foi muito bem desenvolvido e lido por várias pessoas, tá certo? Então acabou se tornando campeão de vendas. Tá certo? E você em casa, você vai ler da página 98 com bastante atenção, certo? Com bastante atenção, da página 98 até a 118. Tá bom? Professora, eu não li ainda nem o capítulo 1 e nem o capítulo 2. Eu já posso começar do capítulo 13 que a senhora passou? Não, Nanina, não. Jamais. Nunca. Como é que você vai começar a ler um livro já pela metade? Não pode. Lê do início, por isso que é interessante que você leia todas as páginas sugeridas por mim nas nossas aulas de produções, porque ele é um texto, ele é um livro extenso, né? Extenso. Então se você, não vou ler hoje, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, pode chegar o período da gente terminar a nossa leitura do paradidático e você não ter terminado de ler, porque nem sequer começou. Então vai ficar mais, né, difícil da gente fazer as atividades, da gente responder o suplemento, tá certo? Porque no nosso paradidático, assim como em todos os outros, vem o suplemento de leitura, né? Vem o suplemento de leitura. Esse suplemento de leitura a gente vai utilizar sim em uma das nossas aulas, mas a gente só pode utilizar o nosso suplemento de leitura depois da gente ler o livro todo, o livro completo, tá certo? Então vai ter sexta-feira que eu vou passar muitas páginas para você ler.
Já vai ter sexta-feira que eu já não vou utilizar o paradidático, vou utilizar outro tipo de produção, mas é de extrema importância que você acompanhe sim a leitura do paradidático Viagem ao Centro da Terra, tá bom? Entendido, né? Então você vai ler hoje em casa o capítulo 13, 14, 15 e 16, certo? Capítulo 13, 14, 15 e 16. Uma pausa e gardar. Hospedagem ou pesadelo? Começa a escalada e acampamento na cratera, tá certo? Então você vai lendo esses capítulos, você vai entendendo, você vai observando, marca algumas palavras aí desconhecidas que você não conhece, porque lá na nossa página 98, você observa que ao lado, ele até numera, tem algumas numerações, né? Quando você vai lendo, tem algumas palavrinhas aí desconhecidas para você, que também ele vai colocando aí o significado, tá certo? Então é muito interessante que você descubra o que significa, você acompanhe a leitura, você participe atentamente de cada detalhe desse livro aí, dessa história tão bacana, tá certo? Então você não pode deixar de fazer isso. E na próxima aula a gente está aqui para dividir nossas ideias, compartilhar o que você entendeu, o que você não entendeu, mas não deixe de ler. Muito importante que você, tá bom? Você acompanha essa parte aqui, onde fala dessa parte que eu falei para vocês, tá bom? Vão folheando, vão lendo, essa parte aqui quando fala de Viagem ao Centro da Terra, você que não lembra mais como é formada, né? As partes da Terra, olha só, as camadas da Terra, você vai lembrar, certo? Você vai lembrar que você vai entrar nessa aula de quê? De geografia, tá certo? Você vai lembrando aí das partes, certo? Da Terra. Pronto. Você vai vendo aqui os contemporâneos, que você vai tendo informações sobre eles, né? George Sand, Alexandre Dumas Pai, Émile Zola, Teófilo, Vitor Hugo, certo? Que são algumas pessoas que são citadas, né? Durante esse texto aqui, esse livro do Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, tá certo? Outra coisa que você pode ver também a cronologia, certo? Aqui a gente tem a cronologia de 1828 a 1905, né? Aquelas coisas principais de Júlio Verne, tá bom? Quando eu disse, 1828 ele nasceu, 1846, para fazer a vontade do pai dele foi cursar o quê? Direito, certo? Então ele vai fazer uma cronologia do Júlio Verne, certo? Vai fazer uma cronologia importante do Júlio Verne. Aí quando você começa da página 18 até a página 19, certo? Vai de 1828 a 1905, certo? Cronologia. Pronto, certo? Vai fazer uma cronologia de Júlio Verne. 1845, 8. Morando em Paris, ele torna-se amigo de Alexandre Dumas. E em 1851, já torna-se amigo de Jacques Arago, escritor e explorador. E em 1852, ele deixa o curso de Direito e vai dedicar-se à literatura, já que ele entrou no curso de Direito por causa do pai. Em 1857, casa-se, certo? Com Honorine de Viane Morel, viúva e mãe de 2 filhas. Em 1862, o amigo dele, né, o Alexandre, pai do amigo dele, Alexandre Dumas Pai, o apresentou ao editor Pierre Jules, e assim por diante, certo? Você vai tendo aí informações do Júlio Verne até 1905, que foi o quê? O dia, né? O ano da morte de Júlio Verne, 24 de março, às 8 horas da manhã, em França, certo? Então você vai tendo várias informações aí do Júlio Verne, tá bom? Então não deixe de ler da 98 até a página 118, certo? Aí o que é que você faz? Você manda a foto para mim, fazendo a leitura, então você faz o quê? Você pode mandar um vídeo lendo um pouco do livro, ou um áudio também, você lendo as páginas sugeridas por mim, tá certo? Aí na próxima aula a gente está aqui para fazer o quê? As nossas correções, tá bom? Para fazer as nossas correções, para conversar sobre o paradidático ou sobre outro assunto da produção textual que vai ser repassada para vocês, tá certo? Beijos, abraços,
e até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.